Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos em mais uma pastoral. A pastoral é esse vídeo que nós publicamos a cada domingo com uma meditação breve, rápida, para que o seu domingo possa ser abençoado, pensando acerca das coisas de Deus, da palavra de Deus, a respeito do mundo em que vivemos e daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. No mês de outubro, em cada domingo, nós temos publicado uma pastoral falando acerca dos 5 solas da Reforma Protestante. Falamos no primeiro domingo sobre a graça, no segundo domingo nós falamos sobre a fé, no terceiro domingo nós falamos sobre a Escritura e hoje, o quarto domingo de outubro, vamos falar a respeito de Cristo. Sola gratia, sola fide, sola Escritura, solus Cristo. Hoje, o quarto domingo, vamos falar sobre somente Cristo Jesus. E para isso eu gostaria de compartilhar com você 3 textos que eu separei. Poderíamos separar vários outros, mas eu escolhi 3 textos. Um texto em Efésios, um texto em Colossenses e um outro texto em Efésios, para que a gente possa falar basicamente sobre 2 aspectos com relação a Cristo Jesus: a supremacia e a suficiência. Sobre esses 2 aspectos somente que eu quero abordar na pastoral de hoje. E para isso, como eu já disse, eu vou fazer uso da leitura destes textos. Será, obviamente, uma meditação breve, mas eu espero que ela seja útil para a sua vida. O primeiro texto que eu quero ler com você é o texto que está em Efésios 1. A partir do versículo 3, diz assim o texto: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você perceba que neste texto de Efésios, uma das coisas que é revelada a todo o tempo é a centralidade de Cristo na comunicação de Deus, na redenção, na criação, naquilo que Deus faz para redimir o homem por meio de Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, Cristo, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Cristo é o mistério revelado de Deus. Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, Cristo Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O Efésios, capítulo 1 de Efésios 1, é um texto que fala muito claramente acerca da eleição, da salvação, da redenção em Cristo Jesus. E inúmeras vezes, para falar a respeito disso que Deus nos propôs nele mesmo, ele revela que todo esse processo se dá na centralidade da pessoa de Cristo Jesus. Cristo é o meio pelo qual Deus decidiu nos salvar. O Deus triuno nos salva em Cristo Jesus, segundo a sua vontade, para sermos como Cristo Jesus, para vivermos em Cristo Jesus. Outro texto que eu quero ler com vocês é o texto de Colossenses, capítulo 1 também do texto de Colossenses. Fala acerca da pessoa de Cristo, seus atributos, a sua supremacia, a sua autoridade. E diz assim a partir do versículo 13: Ele, o texto refere-se a Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Assim como diz também Romanos 11. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, Jesus, homem, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esses textos, eles são muito claros. Fala acerca da exclusividade da ação mediadora de Cristo Jesus, ao mesmo tempo que fala da sua superioridade, da sua autossuficiência. Outro texto que eu quero ler com vocês, ele é mais breve, é ainda em Efésios, mas agora no capítulo 2. Falando a respeito de Cristo, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, o Cristo ressurreto. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o Cristo que está à destra do Pai, do lado direito de Deus. Ele nos permite a paz, a reconciliação, nos relacionarmos novamente com esse Deus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esses 3 textos, e nós poderíamos escolher tantos outros, eles deixam claro 2 coisas. Poderíamos observar tantas outras, mas eu quero observar somente 2 coisas. Primeiro, a supremacia de Cristo. O Cristo que se fez carne e habitou entre nós, que foi apresentado como Cordeiro de Deus, recebe do próprio Pai toda a autoridade. Toda a autoridade nos céus e na terra. Não existe autoridade maior do que a pessoa de Cristo Jesus. A Trindade decidiu que Cristo Jesus seria a representação máxima de toda a autoridade sobre os céus e a terra. É isso que vemos, por exemplo, em Apocalipse 5, quando João está triste, chorando, porque ninguém poderia abrir aquele livro, o livro selado. E alguém com autoridade nos céus e na terra toma o livro da mão do Pai e o abre. E os seres celestiais que estão ali diante da imagem de João, evangelista, se prostram e louvam a Deus em Cristo Jesus. Cristo é a revelação, a manifestação, a comunicação do Deus invisível de modo visível. A encarnação de Cristo Jesus nos permitiu ver o que nós poderemos ver acerca do Deus triuno. Cristo Jesus tem sobre si toda a autoridade. Não há ninguém acima da pessoa de Cristo Jesus. Por isso ele não voltará novamente como o Cordeiro de Deus para ser sacrificado, mas como o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Então, aprove ao Deus triuno conduzir o Filho ao sacrifício, vicário substitutivo, mas também outorgar a ele toda a autoridade diante de toda a criação. Então, nesse primeiro aspecto, nós queremos falar sobre a autoridade de Cristo. A Bíblia deixa claro que ele é aquele que recebe toda a autoridade do próprio Deus. E isso nós precisamos
ter em mente, em consciência. Por isso que nós adoramos a Deus em Cristo Jesus, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a comunicação, como lemos aqui, da bondade, da misericórdia, da graça de Deus, da justiça de Deus. O outro aspecto que queremos tratar ainda, neste quarto domingo de outubro, falando sobre os 5 solas da Reforma Protestante, é acerca da suficiência de Cristo. Este Cristo que tem superioridade suprema sobre todas as coisas, ele também é suficiente. O texto que nós lemos em Colossenses diz que todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele é o verbo de Deus, o verbo encarnado. Ele é o Logos, a palavra que deu origem a todas as coisas. Por isso que todas as coisas foram feitas por meio dele, porque ele é a palavra, o Logos de Deus. Ele é suficiente porque também todas as coisas subsistem nele. E o texto de Colossenses vai falar disso, que ele não só criou todas as coisas para o louvor da sua glória, e por meio dele todas as coisas foram criadas, mas também todas as coisas subsistem por meio dele. Subsistir quer dizer, elas continuam existindo por causa do poder, por causa da glória, por causa da intenção de Deus em Cristo Jesus, de sustentar todas as coisas, e não somente isso, de refazer todas as coisas, porque assim como ele ressurgiu, nós também ressurgiremos. O novo Gênesis será como o Cristo de Deus que ressurgiu. E por último, ainda falando acerca da suficiência, e talvez este seja o aspecto que nós queremos observar como aquele que insistentemente tem sido mais corrompido em nossos tempos, é que não há possibilidade de salvação, de redenção, por meio de outro, senão de Cristo Jesus. Ele é, como diz o texto de Hebreus, o nosso sumo sacerdote. Aquele sumo sacerdote diferente dos sacerdotes e sumos sacerdotes da antiga aliança, que precisavam a todo ano sacrificar, porque era promovido entre eles um sacrifício provisório, e também quando eles faziam isso, faziam pela sua própria vida, porque eles eram imperfeitos. Não só o sacrifício que faziam, mas a sua própria vida era imperfeita, porque eles também pecavam, e por isso precisavam sacrificar pelas suas próprias vidas. O sacrifício de Cristo é suficiente, é vicário, é exclusivo, é superior, é definitivo. Não existe uma outra possibilidade de nós nos achegarmos a Deus por meio de outra pessoa, a não ser por meio dele. E este aspecto da suficiência de Cristo tem sido continuamente negado. Quando nós tentamos, por exemplo, estabelecer os nossos próprios méritos, este texto de Efésios 2 que foi lido vai dizer que não por obras para que ninguém se glorie. Nós não podemos fazer nada para nos salvar, somente por Cristo Jesus. Somente pelo sacrifício, pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. E nenhuma outra pessoa, nada pode substituí-lo. Nada. Nós dizemos muitas vezes que a cruz nos pertencia, é verdade do ponto de vista de nós merecermos, mas se nós tivéssemos morrido na cruz, nós não poderíamos fazer aquilo que ele fez, de forma perfeita, sendo varão perfeito, sendo Deus encarnado, para que, sendo justo, o seu sangue derramado pudesse cobrir multidão de pecados de injustos. Então, na verdade, nós não poderíamos substituí-lo. E, obviamente, não podemos colocar ninguém como nosso mediador. Não existe uma outra possibilidade, fazer obras, pagar penitências, comprar relíquias, como foi comum na Idade Média quando aconteceu a Reforma Protestante. Meios pelos quais as pessoas acreditavam que poderiam ter os seus pecados perdoados, o pecado dos seus entes queridos que já tinham falecidos, ou então estabelecer um meio para ter intimidade com Deus por meio das relíquias, assim o espaço, o lugar onde eles estavam poderiam ser abençoados. O que nos abençoa, o que nos redime, o que nos salva, o que nos santifica é Cristo Jesus. E ele é, como suficiente que é, o Deus encarnado, revelado, comunicado aos homens, a nossa única e verdadeira fonte de alegria, prazer, gozo, satisfação, paz. Só nele podemos encontrar isso de verdade, porque só nele temos suficiência. Então, nesta pastoral,
observando rapidamente os textos que agora lemos com vocês, passamos a suplicar a Deus que em Cristo Jesus consolide essas verdades, esses fundamentos. A superioridade de Cristo, o Cristo que tem todo o poder em suas mãos. E a suficiência de Cristo, o Cristo, o único mediador, a nossa única fonte de satisfação, de verdade, de alegria, de segurança, de paz. Que Deus te abençoe. Na Reforma Protestante, esta verdade acerca da superioridade de Cristo e da suficiência de Cristo mexeu com as estruturas da religiosidade, da cristandade na época. Que hoje esta verdade possa mexer com as tuas bases, com as minhas bases, com as nossas bases. Que todas as vezes que estivermos falando, que estamos evangelizando, que possamos não estar proclamando a nossa vontade, os nossos ideais, mas possamos estar proclamando o Evangelho, que é a boa nova, que é Cristo Jesus, o personagem central, descrito, esperado, aguardado na narrativa da redenção em toda a Bíblia. Que o Senhor nos faça entender isso e viver isso para o louvor da sua glória. E para o louvor da sua glória é o tema da próxima pastoral, no próximo domingo. Fica com Deus e até um outro momento. Deus o abençoe.